Hoje é dia 4 de julho de 2026. Eu literalmente resolvi colocar pra frente um planejamento que eu já tenho há muito tempo. Acredito que até mesmo você tem esse mesmo pensamento, que é, cara, mês que vem eu vou mudar minha vida. Segunda-feira eu vou mudar minha vida. Nos próximos 6 meses eu vou fazer alguma coisa acontecer. E esse dia nunca chega, porque você fica dependendo sempre de motivação. E eu sou assim também. E eu vejo que uma boa forma de mudar isso é quando você sai da ótica de motivação e transforma isso em um sistema, em checkpoints práticos para você conseguir executar e manter uma rotina todo santo dia. E é isso que eu quero partilhar com você, que é construir dentro do Obsidian, que vai me ajudar a levar com mais regra, talvez, ou com mais foco os próximos 180 dias. E já é um planejamento que eu tenho desde o dia 18 de junho, né? Então essa ideia surgiu lá, dia 18 de junho, que seriam 196 dias. Só que, naturalmente, eu acabei postergando por várias coisas, uma meta que eu tinha pra bater, e acabei focando mais na meta do que em todo o restante, né? Que são fundamentais. Mas a partir desses próximos 180 dias eu quero levar, não vou dizer todos os pilares em equilíbrio, porque equilíbrio não existe, mas que eu consiga levar, no mínimo, alguns pontos aqui, né? De uma forma mais séria. Bom, esse então é o dia 1. Eu poderia esperar segunda-feira, eu poderia esperar o mês que vem, mas, cara, eu fiz uma conta simples. Faltam literalmente 180 dias. É um número redondo, é um número que dá pra mapear bem, e acaba que não tem por que ficar postergando, né? Chegar segunda-feira não vai mudar nada, chegar mês que vem não vai mudar nada. Então, nada melhor do que começar no sábado também. Mas antes de te contar, literalmente, o que eu vou fazer, eu quero te contar o que 180 dias pode mudar, literalmente, na vida de alguém. Eu acredito que, assim como você, a maioria das pessoas pensa em transformação de vida em anos. Então, ano que vem vai ser diferente, 2027 eu vou mudar. Só que se esquece que em 180 dias dá pra acontecer muita coisa. Uma semana já dá pra mudar muita coisa, 30 dias já muda muita coisa. Imagine 180 dias com você literalmente focado naquilo que você quer. Dá também pra você conseguir mudar muita coisa. Com um sistema muito bem feito, você consegue aprender um novo idioma, mudar o seu corpo, construir uma audiência do zero até monetizar e até mesmo fazer mais de 20 mil reais por mês. Isso em 180 dias, desde que você literalmente tenha um sistema. E o problema no final não é nem o tempo, é a falta de estrutura para você saber utilizar o seu tempo. Porque 180 dias no papel, se você não gerenciar bem o seu tempo, serão 6 meses desperdiçados. Então, eu dividi esses 180 dias em 4 sprints de 45 dias. Cada um tem um objetivo muito claro e uma missão para poder alcançar. Bom, e nesses 4 sprints eu tenho um primeiro que vai ser a base de tudo, que é a fundação. Serão coisas na minha rotina que tem que ser inegociáveis, que eu preciso seguir. Posso ver o mundo acabar e isso tem que estar checado lá na minha rotina. Primeiro é treinar todo dia, conteúdo também diário, desde o dia 1, que é hoje, operações comerciais estruturadas e um sistema validado antes de pensar em escalar, antes de pensar em fazer mais coisas. E a pergunta que vai mapear se literalmente tá funcionando o sistema realmente está caminhando sem que eu precise lutar pela manhã, sem que eu precise fazer uma guerra para que isso aconteça? Sprint número 2, tração. São 45 dias para literalmente pegar velocidade. Aqui literalmente o conteúdo já tá rodando, a rotina de treino também já tá funcionando e o foco é fazer no mínimo 6 dígitos mês de lucro com consistência, sem precisar de muita loucura, sem abrir novas frentes. Literalmente, com o que eu já tenho, que eu sei que é possível, basta esse foco de 45 dias para que eu ajuste os parafusos e faça isso acontecer. Alinhando não só as minhas calls de venda, mas treinando muito bem o time comercial, contratando muito bem, treinando muito bem o pré-vendas e tendo controle dos números. Acordar e dormir, olhando os números que a gente... E a pergunta para validar esse estágio é: o que mais vem funcionando? O que realmente está trazendo resultado? Literalmente ali 80-20 que tá trazendo resultado. E eu vou colocar mais combustível ali. Sprint 3, a escala. E aqui é onde muita gente para porque se assusta, não sabendo como escalar. E literalmente se assusta porque escala sem uma fundação, sem uma base, você vai acabar quebrando. Uma escala com base, com estrutura e com a velocidade, você faz literalmente o que já tá funcionando de forma mais exponencial. A meta aqui financeira segue a mesma, a tendência é que os conteúdos aumentem, então se eu tô postando 2, 3 por dia, eu quero aumentar para 6. E os treinos, a tendência é que eu acrescente mais alguns esportes aí, já que é o que eu fazia no passado. E aqui é uma pergunta que eu sempre tentei não fazer. Para validar esse sprint, eu tenho que entender o que tá funcionando ou o que vai funcionar quando eu não estiver. E um dos fatores da escala é justamente esse, é você conseguir sair do operacional sem precisar se sentir inseguro, que é o meu receio hoje, que ninguém vai fazer como eu faço no final. Se você montou operação de coprodução, se você montou operação de direct response, enfim, tu também vai ficar com esse questionamento, né, no momento de escalar, no momento de sair da operação. Quem é que vai fazer como você ou minimamente entregar o resultado também? E essa é uma pergunta crucial que eu tenho que avaliar nos próximos 45 dias. Por último, aqui a gente tem a consolidação. Os últimos 46 dias do ano não é literalmente para abrir frentes novas, é para entender tudo que foi construído, finalizar de documentar, né, toda essa jornada e poder, literalmente isso, consolidar algo para que em 2027 a gente consiga ter clareza realmente do que a gente tem aqui. No dia 31 de dezembro eu quero literalmente ter um relatório completo para entender o que eu faturei, por que eu faturei, quantos dias eu executei o que tinha que ser executado, quantos dias eu treinei, por que eu não treinei, e só assim eu vou conseguir pegar realmente
literalmente aprendizado, né? Porque você consegue sim aprender de forma reflexiva, onde você reflete sobre o que aconteceu e sobre o que você fez no seu ano, mas de forma lógica é muito mais prático você tirar aprendizados com dados. É isso que eu quero nesse próximo 180 dias. Mapear, traquear, literalmente, tudo que eu faço aqui na minha vida, profissional e pessoal, e entender como que eu posso fazer 2027 um ano cada vez melhor e 2028 também com esse sistema. Porque daqui, 7 meses eu já vou estar com 27 anos e eu visualizo que falta esse traqueamento, né? Não vou dizer nem de hábitos, né? Não vou nem dizer de hábitos, na verdade, mas de tudo no final. E no final, é isso. O que não é medido não dá pra ser nem gerenciado e nem melhorado. E claro, desafio sem rotina é só intenção. E intenção não paga conta, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu construí aqui no sistema diário que vai sustentar esses próximos 180 dias. Então, o planejamento básico é 6 da manhã, eu tenho que acordar, essa negociação. 6h15 eu tenho que tentar ir treinar, de 6h15 até 6h30. Isso todo santo dia. 7 horas eu já tenho aqui um sistema que faz a mineração de conteúdo de forma automática. 7h30 eu começo a ler e entender aqui os conteúdos e eu preciso ficar sem celular até as 8 da manhã. É uma meta minha. 8 da manhã eu tenho que gravar Reels, fazer ali um conteúdo que me renda alguns cortes. 10 da manhã já começa ali as dailies, calls, ver o CRM, toda a parte estratégica. 1, eu dou uma pausa ali, né, para recuperação e almoço. 2, vou continuar nas calls e trabalhando aqui no nosso produto que a gente tem. E essa rotina vai até às 9, 10 horas da noite. Quando for 11, eu tenho ali o bloco profundo, né, que é o de recuperação também, onde eu consigo analisar os números do dia e já traquear. E, como é que eu vou fazer 10 conteúdos por dia, né, 10 Reels por dia, que é a minha meta. E é literalmente, é esse o ponto. Eu não tô buscando ficar confortável, saca? Assim, qual a meta financeira? Eu tô buscando literalmente o transformador. Tô literalmente me desafiando pra entender, qual é o limite que eu consigo, se eu consigo fazer isso e que eu consiga cobrar também os meus creators, os meus criadores de conteúdo pra executar a mesma coisa. Porque no final ninguém descobre algo novo na zona de conforto, né? Mas no final esse vídeo não é nem sobre mim, né? É sobre um framework que qualquer pessoa pode usar. É sobre um sistema que se você adaptar pra sua rotina, pros seus objetivos, você também consegue utilizar. Então já pega um papel e caneta ou no bloco de notas do seu celular, já anota essas 5 etapas que eu vou te passar pra você construir o mesmo sistema pros seus próximos 180 dias. Primeiro passo, defina a data. Conte quantos dias faltam para uma data que significa muito para você. Seja o final do ano, uma data importante, seu aniversário, é fundamental que tu tenha esses dias aí. Passo 2, divida em 4 partes. Então você pegar a quantidade de dias, se for 200 dias, divida em 4, serão sprints de 50 dias e defina nomes para cada uma dessas etapas. Pode escolher o seu. Eu escolhi fundação, velocidade, escala e consolidação. Passo 3 foi mais difícil para mim. Definir uma meta por fase. Não são 5, não são 10, não são 2. Uma meta para uma das 4 fases. Passo 4, haja como adulto e escolha uma rotina que vai ser inegociável para você. Não precisa seguir exatamente o mesmo horário. 10 da manhã eu tinha que ler, então eu vou ler 10 da manhã, se não ler 10 da manhã eu não vou ler. Não, o hábito era ler. Não importa se era 10 da manhã, ou 11 da manhã, ou meia-noite. Faça. Eu sei que é interessante a gente seguir essa rotina por horário, mas caso você não consiga, você não vai conseguir, isso é um fato, mas mantenha pelo menos o hábito ainda ativo. Se você não conseguir ler pela manhã, separa um tempo pra ler pela noite. Se você não conseguir ir pra academia pela noite, tenta ir correr de madrugada, tenta fazer um abdominal, no mínimo, para que seu corpo entenda que, beleza, você não foi pra academia, só que o hábito, mesmo que pouco, ainda existe. E o quinto é óbvio e obrigatório. Comece amanhã. Não espere segunda, mês que vem, ou 2027 chegar pra isso acontecer. Comece literalmente amanhã. O segredo de verdade nem você ter um plano perfeito, é tu ter um plano bom que tu vai conseguir executar com consistência todo santo dia. Eu não sei exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, eu não sei se eu vou seguir todos os 180 dias, eu não sei se vai todos os dias, se eu vou todos os dias conseguir ter êxito em tudo, mas de uma coisa eu tenho certeza, dia 31 de dezembro eu não quero sentar de frente à praia em qualquer lugar e me perguntar, como seria se eu tivesse tentado? Eu prefiro me fuder tentando e falhar, ou não falhar também, não sei, e ter a satisfação de pensar, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz essa o máximo que eu poderia. Esse é literalmente o dia 1, eu vou documentar aqui, semana a semana, dia a dia, ainda não sei. No Instagram pra gente vai ser dia a dia, então já aproveita pra me seguir aqui, @EliseuSampaio. Mas aqui no YouTube ainda não sei como que eu vou trazer isso, mas eu quero trazer tanto acertos e erros, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também, pra que você consiga enxergar que as falhas elas existem e você tem sempre um novo dia pra poder recomeçar. Bom, se você vai acompanhar toda essa jornada, já aproveita pra se inscrever no canal, como eu falei, me segue no Instagram, e se você escolheu qual vai ser o desafio dos seus 180 dias ou de outros dias que você vai montar, já conta aqui nos comentários pra mim, pra eu saber e poder te ajudar de alguma forma a destravar isso. Mas de qualquer forma, já começa a partir de amanhã. Vamos fazer mais.